Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre evolução humana, evolução dos hominídeos, de modo geral. Como e quando nos separamos dos chimpanzés? Então, entendendo a nível evolutivo, nós temos ali o grupo do ancestral inicial, que deu origem a dois grandes grupos, os prosímios e dos símios. Os símios seriam os animais ali antropóides, de modo geral, que se dividiram entre alguns macacos e hominídeos. Dentro desse grupo aqui nós temos um ancestral comum entre hominídeos e chimpanzés. E quando que isso aconteceu? Pesquisas indicam que linhagens de chimpanzés e humanos, hominídeos no modo geral, não vamos pensar no Homo sapiens, se separaram entre 6,3 e 5,4 milhões de anos. Mas existem alguns cientistas que acreditam que isso aconteceu antes até, mais ou menos há 8 milhões de anos, devido à separação de placas tectônicas numa região da África, ali no Rift Valley, com essa separação, formando dois grandes grupos. Um dos grupos ali ficou ali mais no ambiente de floresta, mais favorecido pelas florestas, e outro mais favorecido pelas savanas. Modificações genéticas nesses dois grupos tiveram melhor adaptação no ambiente ou no outro. Isso a gente não pode deixar de considerar. Aqui o ancestral comum, região do oeste, com florestas, deu um favorecimento maior aos chimpanzés e os bonobos, e no leste, árvores espaçadas nas savanas com os humanos, ou seja, vegetação mais rasteira, com arbustos e tudo mais, ali foi o ambiente para o ser humano. Pressões seletivas nesses dois ambientes levaram à formação de 4 grandes gêneros de hominídeos aí, Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus e Homo, Então, esses grupos tinham em comum que o bipedalismo, postura bípede, e também um volume craniano maior que demais primatas ali. Então, entendendo grupo a grupo aqui, mais ou menos os principais, temos o gênero Australopithecus, já são extintos. O afarenses africanos são os mais famosos, mais conhecidos ali dentro desses grupos. Espécies arborícolas, eram herbívoros, 1,10 m a 1,5 m de tamanho, ou seja, um tamanho baixo, 30 a 40 kg de massa corporal e volume craniano entre 400 e 500 centímetros cúbicos. Então, relativamente um animal pequeno. Surgimento do Homo. Então, surgiu mais ou menos há 2,5 milhões de anos atrás. Várias espécies integram esse grupo, Aqui, mais na ponta, o neandertalense, o heidelbergensis, sapiens, e toda uma história evolutiva que permitiu com que se chegasse nesse nível ali. O Homo habilis se caracterizava por ter mais ou menos 1 metro de tamanho, também de estatura pequena, 30 a 40 quilos, volume craniano de 450 a 600 centímetros cúbicos, também relativamente pequeno. Era bípede também, grande habilidade no bipedalismo. Já faziam ferramentas, então foi o primeiro grupo a desenvolver ferramentas à base de pedra, e foram extintos pelo Homo erectus, Viveram mais ou menos 2,4 milhões de anos atrás. O Homo erectus, que foi o que extinguiu o grupo anterior, também não era muito grande, embora fosse um pouco maior que a espécie anterior ali, 1,5 m a 1,60 m, 55 a 85 quilos de massa corporal. Volume craniano ali cerca de 1.000 centímetros cúbicos, ou seja, maior, bem maior já. Tinham hábitos de migrações, caças em grupo, já de certa forma já tinha uma certa habilidade, daí o nome, também. Migrações, alimentos já cozidos no fogo, viviam em cavernas, já eram os chamados homens das cavernas ali, já tinham suas estratégias de caça, as ferramentas que eles utilizavam já eram mais avançadas e foram extintos ali há 200 mil anos. Foi a espécie que viveu mais tempo no planeta, cerca de 6 vezes mais do que a nossa espécie, Então foi a espécie aí que mais dominou ali. O Homo ergaster é uma espécie de hominídeo descrita a partir de restos, na região da África do Sul, com uma idade estimada entre 0,8 em 1 milhão de anos mais ou menos, certo? Volume craniano grande, 1.250 centímetros cúbicos, e era o ancestral do Neandertal e do Sapiens, ou seja, duas espécies de Homo sapiens, o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, E o Homo neanderthalensis aqui, espécie extinta com a qual a espécie humana moderna conviveu, então convivemos com essa espécie,
há cerca de 400 mil anos na Europa. Volume craniano de 1.600 centímetros cúbicos, maior que o nosso, 1,5 m a 1,60 m de altura, tá? Eram bastante musculosos, tinham hábitos de caça em grupo e também já uma preocupação com seus antepassados ali na questão dos rituais fúnebres, tá? Convivemos com nós, extintos há 27 mil anos, tá? As mudanças climáticas, com redução de alimento, aumento de competição, inclusive com a nossa espécie, foi fundamental para a extinção. Uma coisa que se sabe hoje, que a espécie Homo neanderthalensis com a sapiens se cruzaram, tá? E 4% da população europeia possui genes dessa nossa espécie aqui. Então, assim, a gente considera o seguinte, né? Muitos cientistas não têm essa visão, mas o Homo sapiens, tá? A espécie Homo sapiens teria dois grupos, a sapiens e a neanderthalensis, que acabaram formando essas duas espécies ali, ok? Então, como o ser humano chegou à Europa? Provavelmente pelas teorias, pelo Estreito de Bering ou pela Polinésia, né, chegando aqui nas Américas de um modo geral ali, ok? Então, gente, nesse vídeo nós falamos ali sobre a evolução humana. Espero que vocês tenham gostado e até breve.